E aí, galera, vamos falar sobre porcentagem hoje. O que a gente precisa saber sobre a porcentagem, a nossa introdução? Primeiro, como você calcularia 25% de 100 pessoas partindo do seu conhecimento de frações? Não olhou a aula de frações ainda? Volta lá, olha rapidinho a aula de frações para ter uma ideia do que a gente está falando e aí continua aqui a aula de porcentagem, tá bom? Primeiramente, então, vamos fazer algumas definições. O que é esse 25%? A leitura já está aqui, né? 25%. Mas isso significa 25 a cada 100. Então, se eu tivesse um grupo de 100 pessoas, eu estaria considerando 25. Ou seja, 25 dividido por 100. Então, lembra das frações? De um grupo de 100, estamos considerando 25. E a gente pode lembrar da divisão, porque, como eu brinco em sala de aula, o risco da fração nos lembra uma divisão. Então, posso também entender como 25 dividido por 100, certo? Então, achou esse símbolozinho? Tá falando da porcentagem, tá falando do nosso porcento, é uma divisão por 100 ou uma fração com denominador 100. Sendo assim, como é que fica a forma fracionária de uma porcentagem? Eu tenho aqui 25%, então eu tenho 25 por 100. Ou seja, de um grupo de 100 eu estou considerando 25. Olha a aula de frações, eu disse que isso é importante. 13%. De um grupo de 100 eu estou considerando 13. 4%. De um grupo de 100 eu estou considerando 4. Sora, então, sempre que eu olhar esse símbolo do porcento, significa que o denominador é 100? Sim. Então, se eu tivesse 1.523%, ia ser 1.523 sobre 100. 708%. 708 por 100. Achou esse símbolozinho aqui? Já sabe que a parte de baixo, o denominador da fração é 100. Vamos adiante? Então, como que a gente calcula uma porcentagem? Antes de tudo, a gente precisa pensar que na matemática, quando a gente encontra a expressão D, a gente está falando de uma operação de multiplicação. Então, como é que vai ficar? 25%, ó, o nosso por 100 aqui, o D é a nossa multiplicação, R$200. Eu não preciso escrever a palavra reais, tá? Eu escrevi aqui para a gente saber do que a gente está falando, mas para efeito de cálculo a gente vai trabalhar só com a parte numérica. Por enquanto, lá no site Mono aparecem as letrinhas na matemática, mas deixa cada coisa para o seu lado, né? Vou dar para vocês um spoilerzinho da multiplicação, mas antes disso, mais um detalhe importante. Então, aqui a gente já tem o nosso 25 por 100. O nosso 200, ele está sem denominador. Vocês lembram que o denominador ele indica em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Se o meu inteiro não foi dividido, quantas partes eu tenho? Uma só. Então, a gente coloca o denominador 1 para a gente conseguir continuar o nosso cálculo. O que eu ia falar, então, para vocês da multiplicação de frações? Quando a gente trabalha a multiplicação, acaba sendo bem simples, porque a gente tem que fazer numerador vezes numerador, então segue na linha, e o denominador vezes denominador. Assim, fazendo numerador vezes numerador, eu tenho 25 vezes 200, que é 5.000. Denominador vezes denominador, 100 vezes 1, 100. Agora, tudo que a gente precisa fazer é dividir os 5.000 por 100. Lembra que eu falei, né? O risco da fração indica uma divisão. Ah, Sora, mas não tinha um tal do corta ao zero? Já ouvi falar nisso. Na verdade, o que acontece é uma simplificação da fração. A gente vai dividindo ele por 10. Né? Por exemplo, 80 dividido por 10 é 8, seria cortar o zero. Quando eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, eu vou simplificando o máximo possível. Mas atenção, galera, quando o número termina em zero, não vai me achar um zero lá no meio do número e sair cortando dizendo que a Sora Belissa mandou cortar zero. Porque aí não é divisão por 10, aí é qualquer outra invenção, né? Então, o que aconteceu? Posso cancelar o último zero, se for zero, no numerador e no denominador, porque eu dividi as duas partes por 10. Ainda tem zero para simplificar? Pode continuar simplificando. Não tem mais zero para simplificar? Bora dividir. Então, o que me sobrou aqui? 50 dividido por 1. Não é porque eu tirei os zeros e transformei esse 100 em 1, por favor. É porque eu fiz duas divisões consecutivas, tá? 50 dividido por 1, 50. Então, 25% de R$200 é R$50. Outro exemplo, 14% de R$312
E agora eu vou falar um pouquinho da parte dos números decimais, tá bom? Como é que vai ficar, então, o cálculo? Fica igual ao anterior, né? 14 por 100 vezes 312 reais. Mesma coisa de antes. 14 por 100, não tem o denominador, significa que o meu 312 era de uma pessoa só. Então, coloco o denominador para fazer a multiplicação da fração. 14 vezes 312, 4.368. 100 vezes 1, 100. Será que quando eu estou trabalhando a porcentagem, a parte de baixo vai ser sempre 100? Vai. Pelo menos já tem uma dica aí, né? Sora, mas não dá para cortar o zero, não tem nenhum zero, nem no final, nem em lugar nenhum. O que eu faço? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, então, a divisão com números decimais. O que acontece aqui com o 4.368? Se eu fosse dividir por 100, eu ficaria com R$ 43,68 para cada pessoa, certo? Se fosse dividir esse dinheiro todo para 100 pessoas. Uma regra prática, tá? Quando a gente está transformando frações que o denominador é uma potência de 10, é 10, 100, 1000, 10.000, por aí vai, em número decimal, tudo que a gente vai fazer é olhar quantos zeros esse meu denominador tem. No caso aqui, o 100, ele tem 2 zeros. Isso significa que a minha divisão vai ter 2 casas decimais. Então, por exemplo, se eu tivesse 5.012 dividido por 100, colocaria vírgula no 12, ficaria 50,12. R$50,12. A gente está falando de dinheiro, né? Então, sempre cuida isso. Apareceu uma divisão por 100 que eu não tenho como simplificar, tudo que eu vou cuidar é o número de zeros do denominador, é o número de zeros da minha resposta, certo? Então, R$ 43,68. Então, agora, um probleminha que envolve porcentagem para a gente terminar a aula de hoje. Uma loja anunciou uma promoção. Para pagamentos à vista, 10% de desconto no total da compra. O total da compra de Maria foi de R$ 450. Como ela pagou à vista, qual foi o total pago? Bom, então informações importantes do problema. A Maria ia ter 10% de desconto e o total da compra dela tinha sido de R$ 450. Pelo que a gente viu na aula de hoje. A gente tem que calcular, então, o que é 10% desses 450. Então, 10% de 450 reais. Passando para a linguagem matemática, 10% de 450. O que a gente viu? Para fazer via multiplicação de frações, eu preciso de um denominador aqui embaixo. Como só tem uma parte desses 450, vamos acrescentar 1. Multiplicando numerador por numerador, 10 vezes 450, 4.500. Denominador vezes denominador, 100 vezes 1, 100. Tudo que eu tenho que fazer agora é dividir 4.500 por 100. Posso usar a simplificação ou posso fazer divisão. Vamos usar a simplificação como eles terminam em zero, né? Simplifiquei, simplifiquei. 45 dividido por 1, 45. Ah, quer dizer então que ela pagou R$45? Que barato, Sora. Não. Quer dizer que ela teve um desconto de R$45. Então, foi um desconto. O problema, então, ele não terminou. Normalmente, quando vocês tiverem um problema de porcentagem, ele vai envolver ou um acréscimo ou um desconto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a Maria teve um desconto de 10%. Então, agora a gente volta lá para o total que ela ia pagar e faz esse desconto. Se fosse, por exemplo, um problema de multa, por atrasar um pagamento, fulano pagou 2% de acréscimo, então a gente vai acrescentar esses 2% lá no final da conta da pessoa, certo? Então, sempre cuidar. Se é um problema de desconto, a gente vai subtrair. Se for um problema de acréscimo, de multa, enfim, a gente vai acrescentar aquele valor lá no final. No nosso caso aqui, a gente tinha, então, R$450 com desconto de 45.
Ah, Sara, mas é que eu não gosto de fazer subtração. Volta lá, assiste a aula de subtração, depois vem pra cá, certo? Então, não tem como descontar 5 de 0? Vamos fazer a transformação. 5 dezenas eu posso deixar como 4 dezenas e uma dezena transformada lá em unidades. 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0. E o 4 não tem ninguém para subtrair. Então, agora sim terminamos o problema. A Maria pagou R$405 pela compra dela por ter pago à vista com aquele desconto. Certo, galera? Essa foi então nossa aula de introdução à porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam fazer agora os exercícios de porcentagem que aparecerem. E não se preocupem, porque, mas eu ouvi falar que existe uma tal de regra de 3. É porque alguém me falou que calculou porcentagem de outro jeito que é muito mais fácil. Sim, isso é uma das belezas da matemática. Não existe uma forma só de resolver. Alguns problemas têm milhares de soluções. Hoje eu trouxe uma proposta que é trabalhando com a ideia de frações que a gente já viu. Depois, quando vocês trabalharem em equações, vocês vão conhecer a regra de 3. Quando aprofundar os decimais, vão conseguir também resolver de outra forma. E assim por diante. Mas para hoje, acho que já tem bastante coisa, né? Um beijo para vocês e até a próxima!